Bom dia mais uma vez, amados, amadas. Bom estarmos aqui. Estou gostando de ver, hein? Nosso estudo sempre está mantendo uma boa média aí por domingo. Muito bom. Dá para melhorar ainda. Dá para melhorar, mas já tivemos uma boa evolução. Continuar aqui a nossa conversa a respeito do livro de Apocalipse. Abram aí as suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 2. Capítulo 2, a partir do versículo 8º. Tá dando para me ouvir bem aí, ô Jefferson, Adilson? Estão conseguindo me ouvir bem? Tudo certo? Beleza, maravilha. Lembrando, meus irmãos, que nós temos o grupo no WhatsApp que nós tratamos especificamente desses assuntos. Lá eu coloco o material que nós estamos estudando, eu coloco lá toda semana para que a gente acompanhe. Essa semana, inclusive, eu coloquei antes até, para que a gente tenha também um acesso nele aqui. Coloquei um outro texto lá que fala do martírio de Policarpo, que foi um bispo lá em Esmirna, que é a igreja a carta à igreja que nós leremos hoje. Então entre lá no nosso grupo. Se você não está, converse com o pastor. Se você não está no grupo do boletim, que eu coloquei o link lá para você só clicar e já vai direto, é direcionado lá para o nosso grupo de Apocalipse. Mas se você não está e quer fazer parte, converse aí com o pastor, que o pastor coloca você lá, tá bom? Eu coloco as informações ali, os vídeos, né? As aulas que estão sendo gravadas aqui, eu recoloco elas lá para que nós tenhamos acesso, caso um dia ou outro não consigamos estar aqui. Você pode acompanhar ali pelo nosso canal no YouTube. Siga lá o nosso canal da igreja no YouTube, tá bom? E assim nós caminhamos. Vou fazer a leitura aqui deste texto. Eu vou pedir para algum irmão aí com a voz forte fazer a leitura aí desta parte, do versículo 8º até o 11, de Apocalipse capítulo 2. Para todos ouvirem, bem forte. Vamos lá. Carta à igreja em Esmirna. Bom, assim? Tá bom, muito bom. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser expostos à prova, e tereis tribulação por 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Amém. Louvado seja Deus pela sua palavra. E vamos falar um pouquinho a respeito de Esmirna. Esmirna é uma cidade que ainda hoje tem atividades de igrejas, lá no oeste da Turquia, parte ocidental ali da Turquia, e chamada de Izmir. Então existe hoje lá algumas igrejas. O estudioso ali, Osborne, vai dizer que é a única das 7 igrejas ali que resistiu ao tempo, ao crivo do tempo, e ainda está em atuação ali na Turquia. A semelhança de Éfeso, como eu coloquei ali no material, uma cidade muito forte, uma cidade portuária. No primeiro século, quando nós falamos de cidades portuárias, nós falamos de cidades prósperas, de cidades onde o comércio é muito forte, a economia ela gira de maneira muito intensa por conta de ser ali a entrada e a saída de produtos, de comerciantes e por aí vai. Era uma cidade, como todas as 7
do Império Romano, onde a idolatria era muito forte. Haviam templos erigidos naquela cidade, templos ao imperador, e ali era Tibério, isso no ano 26, ali antes da morte de Jesus Cristo, já havia sido erigido esse templo ao imperador Tibério, ao César, ao Augusto, como eles se chamavam, os divinos imperadores, mas também havia outros templos a deusa Cibele, templos a Zeus, um templo nacionalista ali, a deusa Roma. Então era uma cidade envolvida nessa esfera de idolatria. A Babilônia, de maneira intensa. Babilônia, se lembre, por mais que a expressão Babilônia, ela adentrará aqui no nosso livro, em Apocalipse, capítulos adiante, eu trouxe a compreensão de Babilônia já na nossa introdução, porque é na Babilônia que a trama toda acontece. Porque a igreja está em meio a Babilônia. Lembram-se? Os discípulos, os seguidores aqui de Jesus, são exortados por João, por Jesus Cristo, aqui nesse escrito, nesta visão dada a João, que relata isso, são exortados a viver de maneira resistente à Babilônia. Então, estamos na Babilônia, eles estão na Babilônia, mas o modus operandi de vida deles deve ser de que lugar? Qual cidade que haverá de suplantar a Babilônia e plenamente reverberar os valores e as virtudes do Senhor, do Cordeiro? A Nova Jerusalém. Então os discípulos são exortados a estarem na Babilônia com os valores, com a vida, com as ações de Nova Jerusalém. Veja que não é uma chamada ao escapismo. Nós temos alguns exemplos na história da caminhada judaica, da caminhada cristã, onde pessoas acharam que se elas saíssem dos grandes centros e elas fossem para lugares silenciosos, onde não haveria contato com comércio, com aquilo que eles julgavam trazer o pecado, com muitas pessoas, eles poderiam se santificar mais. Por exemplo, no primeiro século nós temos os essênios. Os essênios eram um dos grupos partidários dos judeus, e os essênios foram aqueles que se retiraram. Eles se excluíram daquela vivência entre o povo ali nos grandes centros de Jerusalém e outros, e foram para as cavernas. Inclusive, dei uma pesquisada lá depois, no meados do século XIX, foram encontrados diversos manuscritos numa caverna, mais ou menos 1948 a 1950 ali, que são chamados dos manuscritos do Mar Morto, onde havia ali, dentro daquele conteúdo todo, escritos dos essênios, preservados ali em vasos de barro, onde reforçam ali toda a veracidade do Antigo Testamento, a forma como os judeus do Segundo Templo, os judeus do primeiro século, eles viviam a fé deles, como eles criam, porque eles tinham essa concepção. Quando a gente caminha a história da igreja, nós temos ali na Idade Medieval não eram os monges primeiramente, era outro nome que era dado a eles, mas enfim, nós tínhamos pessoas que iam para lugares longe de centros, longe de realidades que eles julgavam que poderiam seduzi-los ao pecado. Veja que Apocalipse não nos desafia isso.
não nos desafia a largarmos os centros urbanos, nos afastarmos para as regiões sem esse tipo de vivência, porque ali nós poderíamos não sermos seduzidos, não pecar, o que é um grande engano, uma vez que o pecado não é só uma influência externa, é também, mas é necessário que nós entendamos que o pecado está incrustado na natureza humana. Então, aonde quer que o homem esteja, haverá sedução do pecado. Ele sozinho, ele em centros. Mas Apocalipse não é um chamado a este escapismo. Apocalipse é um chamado à compreensão e à identificação do que é a Babilônia no nosso tempo, e a partir da identificação do que é a Babilônia no nosso tempo, vivermos e a confrontarmos com os valores da Nova Jerusalém. É o que Jürgen Moltmann, um teólogo muito proeminente dos século passado, ele diz que sobre a escatologia. Escatologia é o estudo a respeito dos fins das coisas. Ele fala que a nossa fé e a nossa compreensão da escatologia, ou seja, de que Cristo irá voltar, de que nós iremos com Ele morar na Nova Jerusalém, essa concepção, essa esperança, ela deve irromper o presente. Ou seja, toda aquela convicção que nós temos e aquela paz, aquela esperança, aquela alegria que preenche o nosso coração em pensar numa vida da Nova Jerusalém já deve irromper o presente. E nós já devemos expressá-la aqui e agora. Apocalipse é isso. Apocalipse não nos chama ao escapismo. Apocalipse nos chama à identificação da Babilônia nos nossos tempos, e identificando as características da Babilônia, nós possamos resistir. É isso que significa a palavra dissidente. Resistente, resistência, que não se deixa dobrar. E quando nós olhamos para as cartas às 7 igrejas, à exceção de Esmirna e de Filadélfia, todas as outras 5 recebem correções, pontos negativos em que elas precisam arrepender-se. Esmirna e Filadélfia não. Esmirna e Filadélfia só recebem elogios e são desafiadas a perseverar naquilo que eles têm vivido até então. Tudo bem até aqui? Quando olhamos também para a realidade do primeiro século, Apocalipse, nós não estamos falando aqui de uma perseguição generalizada. O que isso quer dizer? Não havia perseguição intensa na abrangência da Ásia. Não era todo o Império Romano que incidia forte perseguição sobre os cristãos. Não era uma perseguição generalizada. Era uma perseguição mais localizada. Alguns locais sofriam fortes perseguições. Viria. Mais à frente, João fala inclusive aqui de um conflito iminente que eclodiria, e ali sim refere-se a uma perseguição de maneira mais abrangente e de maneira mais intensa. Mas havia sim perseguições pontuais. De quais grupos? Dos judeus e dos romanos. E por que dos judeus? Dos romanos a gente sabe mais ou menos ali do porquê. Porque eles queriam adoração a César, os cristãos não davam adoração a César, o Senhor para eles era apenas o Senhor Jesus Cristo. Mas e os judeus? Por que os cristãos sofriam por parte dos judeus perseguição? Uma das respostas que faz com que o judaísmo se torne um forte opositor ao cristianismo é porque eles culpam os cristãos pela destruição do templo, ali no ano 70 mais ou menos. Então os judeus, cuja a religião é muito centralizada no templo e a identidade do povo judeu está vinculada ao templo, de forma que sem templo eles perdem a sua identidade, eles vão culpar os cristãos por conta da destruição do templo.
Os cristãos são culpados pela perda da identidade deles. Os cristãos são culpados, na mentalidade deles, pela perda do espaço onde eles poderiam exercer livremente a sua religião, uma vez que os judeus eram considerados uma religião para o Império. O Império Romano, a dominação dele é diferente de outros impérios que nós temos durante a história da humanidade. Por exemplo, quando nós olhamos para a Bíblia, nós temos alguns impérios dominando. Nós temos o Império egípcio, nós temos o Império babilônico, nós temos o Império Medo, nós temos o Medo-Persa, os persas, nós temos depois, mais adiante, o Império Macedônio, grego, ali com todo o helenismo. A partir da dominação grega já muda um pouco o aspecto. Por quê? Como que aconteciam as dominações ali quando nós olhamos para a Babilônia, Egito, Pérsia? Eles dominavam, destruíam toda forma de adoração e todos precisavam viver de acordo com a cultura. Por exemplo, por que Daniel precisa ali, é obrigado, embora ele consiga ali, por meio do poder de Deus, não imergir naquela cultura? Mas por que o rei quer que todos os exilados de Jerusalém tenham contato com a sua comida, tenham contato com a sua bebida, tenham contato com a língua, recebem um nome diferente? Porque aqueles que são dominados precisam imergir na cultura. Eles precisam mudar completamente a sua forma de viver e aderir à cultura daquela nação que está dominando. A partir do Império Macedônio, grego, e que Roma também assume, eles preservam a cultura dos dominados. Então, eles dominavam politicamente os locais, mas eles não obrigavam os dominados a assumirem a sua cultura. Eles poderiam viver a sua cultura, eles poderiam viver a sua religião. Então, quando nós olhamos para Roma, sim, ela tem a dominação, ela tem a opressão, ela tem a violência. A Pax Romana é uma paz sob mordaça, não é tranquila. Contudo, ela permite que aqueles dominados exerçam a sua liberdade de culto. Tem os limites ali, mas dentro dos limites impostos pelo Império, os judeus exerciam a sua religião. É o que nós chamamos ali de religio. Os judeus estavam debaixo de um sistema chamado de religio por Roma, ou seja, eles eram considerados uma religião. Eles não precisavam se dobrar aos deuses do panteão romano. Eles precisavam observar algumas questões, contudo eles tinham ali certa liberdade, ainda que debaixo do império. Os judeus não eram grande ameaça para os romanos. Por quê? Porque os judeus eles não tinham grande apelo proselitista. O que é proselitismo? É tentar converter o outro, né, a sua fé, é convencer. Por que o judeu não tinha tanto apelo proselitista? Porque ele era muito nacionalista. Para ele, se algum gentil viesse a assumir a religião, ok, beleza. Mas eles não ficavam no ativismo proselitista. Então, para Roma não era um problema, porque eles estavam quietinhos lá no canto deles, está tudo certo. Agora, quando chega o cristianismo, primeiro que o cristianismo ele não entra no sistema religio do Império Romano, ele entra no superstitio. O pastor tá fiado no latim aqui, hein? Sei nem se é assim que fala, mas vamos lá. Superstição não era considerado uma religião. E ali eu coloquei algumas características do porquê eles eram considerados uma superstição. Porque era algo novo, que embora tem como nascedor a fé judaica, era algo novo e que era subversivo. O apelo proselitista do cristianismo é muito alto, era muito forte. Jesus diz, quando é assunto aos céus, quando ele está com os seus discípulos ali, e recebereis poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia,
na Samaria e até os confins da terra. Depois Mateus capítulo 28, versículo 20, ide por todo mundo, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e ensinando-os a guardar tudo que vos tenho falado. Então o apelo proselitista dos cristãos é ativista. Eles são ativos na proclamação da mensagem, de fato, para que as pessoas percebam e sejam convertidas em seus caminhos, diferente dos judeus. Isso já era uma ameaça para Roma. Por quê? Porque a fé dos cristãos não admitia a adoração ao panteão romano. Primeiro, os cristãos eram considerados ateus para os romanos, porque ateu para os romanos não é aquele que não crê em algum Deus, que não crê em Deus, que acha que não existe. Isso não é ateu para os romanos. Ateu para os romanos é aquele que não se dobra aos seus deuses e que não está debaixo de um sistema reconhecido por ele como religião. Então os cristãos eram ateus, os cristãos eram subversivos, os cristãos eram ativos no proselitismo, os cristãos eram canibais. Por quê? Porque eles se reuniam e eles comiam do corpo e bebiam do sangue de alguma pessoa. Os cristãos eram incestuosos. Por quê? Porque eles amavam os irmãos. Irmão ama irmã, irmã ama irmão. Por conta de tudo isso, o cristianismo ele sofre a oposição por Roma. E alia-se a isso a oposição dos judeus. Os próprios judeus eram os que denunciavam os cristãos aos romanos. Às vezes as coisas estavam tranquilas ali, dava uma dor de barriga nos judeus, eles iam até o império para denunciar os cristãos. Então nós temos um pano de fundo aí, mais um, onde nós podemos colocar a cidade de Esmirna. Deixa eu ver se há algo que nós podemos acrescentar aqui. Tudo tranquilo. Tudo bem até aqui? Então adentraremos aí aos versículos. Eu estou bebendo bastante água hoje, tá, meus irmãos? Que a garganta está precisando de um cuidado aí. Então nós começamos com aquela estrutura tradicional às 7 cartas, que nós tratamos no último domingo. Primeiro ponto, ao anjo. Segundo ponto, estas coisas diz. Obviamente Jesus, aí vai ter uma atribuição daquele que diz. Depois o conhecimento das qualidades ou dos defeitos. Depois nós temos, e ali o chamado arrependimento. Depois o 7º ponto, o quem tem ouvidos ouça. E por fim, a promessa àquele que perseverar. Então a estrutura, as 7 igrejas seguem esse mesmo ritmo. Nós temos aqui em Esmirna, que diferencia-se porque ela não tem os defeitos relatados. Mas a estrutura está ali. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve. Falamos um pouco a respeito dos anjos, de quem é este anjo no domingo passado. Alguns entendem serem os seres celestiais, outros os mensageiros humanos, outro uma própria figuração espiritual da igreja. O fato é que, no final das contas, o que importa para nós é o conteúdo e de que este anjo, de fato, é representante da comunidade pela qual se direciona a carta. O pastor falou que acredita que sejam seres celestiais. Eu acredito que sejam anjos mesmo, não mensageiros humanos. Está lá no material que eu mandei para vocês, pontos fortes, pontos fracos de cada ideia a respeito disso. O que importa para nós, contudo, é que seja anjo, seja pessoa, o conteúdo é que importa. Isso, quando a gente fala o homem, a gente fala do pastor. O mensageiro, aí seria o pastor, o líder. Sim, a ideia majoritária é essa. No meio reformado, inclusive. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve:
Estas coisas diz o primeiro e o último. Veja lá, a repetição, as atribuições muitas vezes retomam já atribuições que foram feitas no primeiro capítulo. E olha como nós temos essa atribuição aqui dada a Deus no primeiro capítulo, ali no versículo 8º. Eu sou o alfa e o ômega. E depois, no versículo 17, Cristo. João recebendo uma palavra de Cristo dizendo, eu sou o primeiro e o último. Então a repetição aqui dessa atribuição. O primeiro e o último é aquele que é eterno. É aquele que era, que é e que há de vir. É o ancião de dias, cujo cabelo é branquinho, feito a neve, e os olhos feitos chama de fogo. É aquele que é. É aquele que é. Deus é. Deus não será, Deus não foi, Deus é. Em todo tempo Ele é. Aquele que esteve morto e tornou a viver. Essa temática da morte é o que vai seguir o teor da carta. Percebe como a atribuição ela vai seguir no sentido de responder à tribulação que a igreja sofre e de dar a esperança na promessa para a igreja? Porque o que vai dizer o texto lá depois? Ser fiel até o quê? Até a morte. E a promessa diz o quê? Aquele que perseverar, de modo algum sofrerá dano do quê? Da segunda morte. Por quê? Porque aquele que foi morto tornou a viver e vive para sempre, como diz o capítulo 1. Jesus é vivo. Primeiro e o último. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Veja que era uma igreja que, embora estando num local rico, portuário, forte economicamente, a economia ali era fomentada por conta dos templos ali de Zeus e de Cibele, mas a igreja era pobre. A igreja de Esmirna era pobre. Embora nós veremos depois, aqui nesse texto que nós temos do martírio de Policarpo, que Policarpo, se eu não me engano aqui, ele era de uma família abastada. Era filho de uma família abastada, Policarpo. O que já é uma subversão ali, porque de fato o cristianismo ele alcança muitos marginalizados nos primeiros tempos. Por isso que a gente vê uma ebulição no cristianismo com mulheres e crianças, porque a mulher era muito deixada de lado. A mulher, se tem uma carta antiga de um soldado romano que ele sai para uma batalha e ele envia uma carta para sua esposa e ela estava grávida, e ele diz na carta: estou ansioso para chegar e ver o meu filho. Não fique chateada se nascer uma menina. Pode matá-la que quando eu voltar nós continuaremos a tentativa. É dessa forma, gente. O aborto era feito com uma tesoura, um tesourão. Tá? Aí sabe o que o cristianismo fez? O cristianismo acolhia essas mulheres com seus filhos porque elas não queriam matá-las. É isso que o cristianismo faz. O cristianismo subverte os valores da Babilônia. Então o cristianismo cresce muito nesse seio marginalizado inicialmente. Ele começa a mudar de patamar, infelizmente, felizmente, Deus sabe de todas as coisas, quando o império começa a fundir-se com a igreja. Uma vez que há relatos, e se eu não me engano eu li isso no Justo Gonzalez, um estudioso histórico, em que quando Constantino se converte, ele oferece 8 moedas de ouro para todo aquele que se batizasse ao cristianismo. A gente vê ali que o cristianismo começa a mudar um pouco o seu alcance. Obrigado, Tom. Começa a mudar o seu alcance. Mas o cristianismo ele cresce nesse seio mais marginalizado de início. Obviamente que nós temos pessoas ali, por exemplo, como Paulo.
Paulo era um homem inteligentíssimo, um fariseu, estudioso, mas Paulo se você pegar entre os 12 apóstolos, Paulo vem depois, obviamente, Paulo é aquele que não é nem o substituto de Judas ali, mas é considerado um apóstolo. Você tem os 12 discípulos ali, eles são o único que era abastado ali, podemos assim dizer, mas excluído, era Mateus, porque era coletor de impostos, era considerado um traidor da pátria. Era rico, mas humilhado, desprezado pelo seu próprio povo. Os 12 eram pescadores, um era um militante, que é Simão, o outro Simão. Era uma igreja pobre, mas Cristo a reconhece como rica, olha só, por conta da sua perseverança, por conta do enfrentamento no meio da tribulação. E a blasfêmia lá. Então, eles enfrentam a tribulação. Por enfrentar a tribulação, Cristo a reconhece como uma igreja rica, embora ela seja pobre aos olhos humanos, aos olhos de Deus. A lente de Deus é muito diferente da nossa, né? Muito diferente da nossa. E a blasfêmia que é calúnia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Olha que palavra dura. Isso aqui me remete ao texto que nós lemos alguns domingos atrás no sermão, capítulo 16, versículo 2, depois que Jesus conta a parábola não, que Jesus faz a alusão ali, usa-se como metáfora da videira verdadeira e que os ramos estão enxertados nele, ele vai falar da perseguição que eles sofrerão. E aí ele diz no versículo 2 do capítulo 16, assim: eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso o tributar culto a Deus. Obviamente nós não falamos de todo o judaísmo. As pessoas usaram textos como estes para fundamentar antissemitismo. O Holocausto foi promovido por muitas igrejas, meus irmãos. Na Alemanha. Cristãs, tá? A gente precisa conhecer a história da nossa igreja para não viver as mesmas aberrações. A igreja já viveu de maneira intensa a Babilônia e muitas ainda vivem. Igreja não fala instituição, tá? Não fala o prédio, fala pessoas. Parte dos judeus, parte da religião judaica era dita como sinagoga de Satanás. Por quê? Porque julgava com a sua perseguição, com o infundir da morte, com a opressão e com o violentar, prestar culto a Deus, mas na verdade estava violentando o próprio Deus, violentando o próprio Cristo, porque quando se violenta aquilo que é de Deus, é um violentar ao próprio Deus. É blasfemar para contra o próprio Deus, é caluniar para com o próprio Deus, que é a atitude de quem? Do acusador, do inimigo, de Satanás. Veja que os judeus eram os grandes opositores. Aqui, quando a gente olha para Esmirna, embora Esmirna esteja, a igreja de Esmirna tenha ao seu redor diversos templos pagãos, o grande opositor são os próprios judeus. Aqueles do qual nasce a fé que eles estão vivendo. Até aqui tudo bem? Oi.
Você acaba atendendo os extremos, isso até mesmo com a gente. Vejo na igreja cristã, eu passei por isso também, por várias igrejas, percebi isso. A nossa igreja envolve, casou, já ouvi muito isso. E uma coisa que é interessante, que a gente pede na missão, que quem vai julgar, quem vai oferecer ali, quem vai dar castigo é Deus, não a gente. A vingança pertence a ele, né? A nossa competência é anunciar, é dar, né? E quando a igreja começa a julgar, no sentido de excluir, de achar que é melhor, de achar que está em posição, né, de juiz, perdeu totalmente. Isso é violentar o próprio Deus. E às vezes ele nem deixa a Escritura para isso. Ele deixa de perceber as Escrituras por meio das lentes de Cristo Jesus e começa a entendê-la por meio das suas próprias lentes. E aí vive-se o deturpar dos valores. Isso. Você toma o poder dele, né? E você começa a instituir como se você fosse sábio como ele, imparcial como ele, justo como ele, santo como ele, bom como ele. E não dá, né, meus irmãos? Menos, né? Menos para nós, né? Não dá. Oi? É sempre. Sempre, desde o Jardim do Éden. Só ganha-se uma nova roupagem, mas o pecado é sempre o mesmo. Qual? Eu quero ser senhor da minha vida. Eu quero... Eu estou usando essas palavras aqui, mas eu valorizo o dia da independência, tá, meus irmãos? Valorizo o nosso nacionalismo, tá? A nossa nacionalidade. Mas o grande problema é quando a gente chega para Deus e diz independência ou morte. E aí a gente ganha as duas coisas. Independência e morte. Mas aquele que perseverar jamais sofrerá dano da segunda morte. É o que nós teremos aqui. Quais eram as grandes consequências da perseguição do Império Romano e dos próprios judeus para com os cristãos? Isso Pedro também reverbera bastante nas suas epístolas. Era uma consequência social e econômica. Cristão que fosse identificado, ou alguém que se sentisse ofendido com o cristão e o denunciasse, ele perderia o seu emprego. Ele não poderia comprar, ele não poderia vender, ele perderia suas relações sociais, que consequentemente já era colocada em xeque quando alguma pessoa se convertia. Por quê? Porque na sociedade romana, a pessoa piedosa era uma pessoa que se entregava à adoração a César, reconhecia César como Senhor, reconhecia os seus deuses. A piedade em Roma não estava atrelada basicamente à moralidade como nós a conhecemos, a fazer o que é bom. Não, esse aspecto era reconhecido por meio da adoração. A pessoa não era piedosa porque ela fazia o bem nos moldes que nós compreendemos hoje. A pessoa é piedosa porque ela crê em César. Ela declara César como seu Senhor. Quando a pessoa era convertida ao cristianismo, ela já perdia o status de piedosa. Então o status dela na sociedade já faz isso aqui, ó. Já faz isso aqui. Essa era uma das grandes consequências que os cristãos sofriam ali no primeiro século. Versículo 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Cristo nunca, eu falarei isso também um pouco hoje à noite, mas as Sagradas Escrituras e Cristo Jesus nunca nos iludiu, nunca iludiu o seu povo de que eles enfrentariam dores. E a gente não sabe muito bem o que é isso, meus irmãos, não nesses moldes, porque nós vivemos assim, aqui no nosso país, paz para isso.
Tem a perseguição que é um pouco mais velada, que agora tem sido um pouco mais aberta aí de valores, isso e aquilo, mas a gente não enfrenta perseguição, meus irmãos, nós não enfrentamos perseguição aqui. Nós não enfrentamos, é por isso que... Essa é uma das razões, pela minha percepção, que o nosso cristianismo é tão fajuto, é tão frágil em termos nacional, porque quando eu falo de 90% de cristãos divididos entre católicos e evangélicos, e o país está na Babilônia que está, porque se... Mas é cristãos, tem Cristo como valores e virtudes. Mas tudo bem, mas tem Cristo como centro da sua vida também. E que seja 30%, não são 60%, é um pouco menos. É um pouco menos, mas coloca, se fosse 30% de cristãos evangélicos, já teria subvertido esse país. Nesse patamar a gente não se diferencia de católico não, viu, Marisol? Não na minha percepção, não. Porque tem a questão espiritual que é diferente. Mas os valores, a ética e a moralidade está ali, lado a lado. Tá? Então, não faz sentido. E se tem uma coisa que a perseguição faz, é purificar a igreja. Por isso que Deus permite que a igreja seja perseguida, muitas vezes. Porque purifica. Em que sentido? Os que não são vão assumir logo o seu lugar na Babilônia e os que são vão enfrentar a morte. São verdadeiramente cristãos. Então você purifica. Tal qual o ouro sendo jogado ali na fornalha. A sujeirinha vai sair e vai ficar o ouro depurado ali. Um metal precioso. Oi? Perseguição não seria, em outras palavras, alguma forma de separar o joio do trigo nesse momento. Uma das formas, porque a gente não dá para a gente fazer esse tipo de juízo de joio e de trigo. Não dá para a gente falar que a gente não tem condições nenhuma, em qualquer ocasião, de falar o que é joio e o que é trigo, porque só o Senhor no final da colheita é que enviará os seus anjos e eles farão ali a separação. Mas é uma forma de purificar nesse sentido, que a gente sabe que de fato é uma igreja ali que declara sua lealdade ao Cordeiro e que é fiel a ele até a morte. É uma das formas. Fala, meu irmão. Ó, ajoelha aí, ora e pede para ele te dar esse número aí. A gente olha muito para os outros, né? Se Deus me peneirar, sobra quantos porcentos de mim? Boa, Marisol, é isso aí. Se Deus me peneirar, tem quantos por cento de Babilônia em mim e quantos por cento de lealdade ao Cordeiro? Meus irmãos. E a gente tem muito de Babilônia, viu? Falou o quê? Do nós também. Do nós também, porque o eu faz parte do nós. E, por exemplo, quando eu olho para a oração de Daniel no capítulo 9, ele ora pelo nós. E ele reconhece que o nós é pecador. Porque quando ele fala do nós, ele se coloca no pacote do nós. Mas eu entendi o que a senhora quis dizer. Entendi. Eu diria assim, muitas vezes a gente fala do eles e esquece de olhar para o nós. Essa seria melhor, talvez. Na minha forma, tá, Marisol? Não estou te corrigindo, não. Fala, Sônia. Sim, exatamente. Não temas, o mandamento mais visto na Bíblia. Não temas, não temais. Esse é o maior mandamento, em número. É o mandamento mais repetido. Por quê? Porque a gente tem medo, gente.
E é normal, é natural que nós tenhamos medo. É natural, nós somos seres humanos, marcados e manchados pela realidade do pecado, inconstantes, variáveis, que o medo faz parte. Por isso que é um mandamento mais repetido. A gente precisa tomar cuidado para que esse medo não nos paralise, não nos nos encarcere, para que nós vivamos o que precisamos viver. Olha só, olha que palavras difíceis para uma igreja que é rica aos olhos de Deus. Ou seja, uma igreja fiel em meio à tribulação, perseverante. Olha as palavras de Cristo para essa igreja. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós. O que os coaches de hoje em dia falariam a respeito disso, hein? Hoje à noite eu falaria um pouco sobre isso. Para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Aqui não precisa ser 10 dias literais. Eu coloquei uma referência, pode fazer alusão àqueles 10 dias de Daniel, que ele diz, me dê ali 10 dias para que... De Daniel, deixa eu ver aqui a referência para Daniel, capítulo 1. Vamos lá para Daniel, capítulo 1. Isso, Daniel, capítulo 1, 12 a 14. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Pode fazer alusão, uma vez que João está muito fundamentado, mas não significa 10 dias literais. É um período completo, um período de tempo. Por que isso, ao mesmo tempo, é consolador também? Por que podemos entender isso de maneira consoladora e confortadora aos que recebem essa palavra? Porque vai acabar, não dura para sempre. A tribulação tem o tempo definido. O tema do nosso sermão de hoje à noite é que a tristeza não é o final da história. Ela tem um tempo definido, é um tempo completo, é um tempo final. Ela acabará. Ao mesmo tempo que é uma palavra difícil para que eles ouçam, e a palavra de Deus não nos ilude com relação às coisas que sofreremos e poderemos sofrer. Embora nós não experimentemos de perseguição intensa aqui, há as nossas angústias diversas, mas sim, existem perseguições, por exemplo. Eu tenho certeza que existem pessoas que, por serem cristãs, sofrem perseguição nos seus trabalhos, principalmente quando nós falamos de setor público, professores com as ideologias que vêm descendo e que eles se tentam colocar a sua forma, a sua cosmovisão de vida, eles são oprimidos. É claro que tem, isso tem sim. Pessoas enfrentam essas perseguições sim. Embora não se compare ao que nós temos aqui, contudo e não devemos a desconsiderar. Porque Deus não permite, eu coloquei ali um outro texto, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Porque Deus não permite que sejamos tentados, meus irmãos, além das nossas forças. Então por isso que há um tempo também final para que isso acabe. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Só que olha só, o que tudo indica é que os crentes de Esmirna, eles são tão fortes, que eles chegam a morrer.
E se Deus permitiu que isso acontecesse, é porque eles poderiam suportar. Às vezes aquilo que parece a tristeza como o final da história, porque terminou em morte, é na verdade o início de uma jornada maravilhosa. É, na verdade, o início de uma jornada maravilhosa. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Morte e vida é a grande temática que nós temos aqui na dinâmica de Esmirna. Dar-te-ei a coroa da vida. É a própria presença de Cristo, presença de Deus na Nova Jerusalém. Todas as promessas que nós temos aqui ao final das cartas, todas elas remetem-se à esperança que há lá em Apocalipse no finalzinho, capítulo 20, 21, 22. Coroa da vida, aqueles que receberão da presença do Cordeiro e de Deus na Nova Jerusalém. Deus que é aquele que tabernaculará, que fará tabernáculo, habitará, morará com o seu povo. Tudo bem até aqui? Pode falar, meu irmão. Desculpa? Não lhe toca. Aham. É. Aham. Mas perseguição eu vejo também como apatia, como desilusão, falta de fé, confiança, a pessoa deixa de lado as coisas de Deus. Isso também é perseguição maligna, mas a gente não enxerga como perseguição maligna. Ela acontece por algo que vem de fora, né? A consequência dessa perseguição sente na apatia, mas, por exemplo, alguma coisa externa aconteceu para que a pessoa chegasse a essa apatia. Agora, como que eu compreendo, como que eu posso alinhar esse texto ao texto de que o inimigo não tocará, é no sentido de não ter o domínio da vida, a posse da vida. Não até porque isso também a gente não consegue encontrar parâmetro, por exemplo, com Jó, quando a gente olha para Jó. O Senhor permite que Jó seja tocado na sua saúde, na sua família, nos seus bens. Mas qual é a única coisa que o inimigo não toca em Jó? Na vida. Então, não lhe tocar é que o inimigo não tem posse da nossa vida. Porque aquele que perseverar até o final, de modo algum enfrentará o dano da segunda morte. Pastor, esse texto aqui dessa carta, na primeira vez que eu estudei o Apocalipse, você tem bastante anotaçãozinha, que foi um refrigério para mim. Porque quando falou desse tempo aqui, né, eu estava no período do meu deserto de 14 anos. Então, esses 10 dias foram 14 anos, Entendeu? Mas daí eu li aqui, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Né? E não temas as coisas que tens de sofrer. Então, isso daqui eu me apeguei. E daí, de onde eu tirei essa lição? Desenvolvimento da esperança, não deixar a esperança bater, porque Deus está no controle, e perseverar. Que foi essa a lição que eu tirei dessa carta. Às vezes os 10 dias duram mais, né, Marisol? Mas teve um tempo. Mais 18, né, amor? E assim vai, os nossos 10 dias continuam, né? Respondeu, Jerônimo? Era mais ou menos nesse sentido mesmo? Felipe, você ergueu a mão? Não? Pastor, acho que também pode, não sei se entra nesse caso, mas acho que a pergunta de Jerônimo também, acho que pode ir para aquele lado, tipo assim, será que aquela pessoa realmente, que a gente olha às vezes algumas pessoas e fala assim, aquela pessoa é cristã, aquela pessoa, né, e às vezes ela não é, e aí, não sei se caberia nisso aí também, não só pelo fato de não tocar na vida,
Ou de tipo, aquela pessoa não era cristã e acabou sendo acometida por Satanás, né? Isso vai muito na nossa incapacidade mesmo de saber se a pessoa é ou não é um cristão, né? E o que a gente julga o tocar do maligno. A gente precisa definir o que é o tocar. Ali o Jerônimo falou, aquilo que pode gerar apatia, aquilo que pode... A perseguição também externa, física, né? Violenta e tudo mais. O que é esse tocar do inimigo que Deus não permite? Na minha percepção Ele não permitirá que nós, uma vez que Ele nos libertou do império das trevas e nos colocou debaixo do império do seu Filho de amor. Então podemos caminhar nesse sentido. Então Jesus não nos ilude, não ilude Esmirna e não nos ilude. Já te dou a palavra, Cassinha, só um segundinho. E diz que, inclusive, por mais que haja um tempo definido de tribulação para eles, podem ser que alguns enfrentem a morte, como nós vemos aqui no texto que nós temos de Policarpo de Esmirna, o martírio de Policarpo de Esmirna, que falaria um pouquinho a respeito dele. Pode falar, Cassinha. Trazendo esse texto aqui, alguns pastores de hoje não pegaram isso, né? Não, mas de jeito nenhum. Não dá, né? Ou poderiam até pregar e reinventar alguma coisa aqui. Né? Não, assim, não agrada, né, pelo menos. Não agradaria pegar um texto dele para pregar, porque tem texto mesmo que nos confronta, meus irmãos. Eu me forcei a pregar um livro inteiro, porque para eu não ficar sendo seduzido a escolher apenas texto que é mais agradável para mim. Ali eu tenho que ler tudo. Goste, não goste. Tá ali. Senão a gente é seduzido a escolher partes de texto que às vezes não nos confrontam enquanto pastores. Importante. Versículo 11. Deixa eu falar um pouquinho de Policarpo, né? Depois eu falo dele. Vamos finalizar aqui o versículo 11. Quem tem ouvidos ouça, a sexta fórmula da estrutura, ouça que o Espírito diz às igrejas. Veja que, embora seja direcionado à igreja de Esmirna, como todas as outras, fala, ou aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que é para uma, é para todas. E quando nós falamos de um número de 7, nós falamos de uma plenitude de igrejas. O que é dito para elas, portanto, é dito para nós também. E para as igrejas que virão posteriormente. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Da segunda morte, mas o da primeira. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. E aí nós temos o exemplo aqui de Policarpo de Esmirna, que foi um bispo ali de Esmirna. Morreu em 155 depois de Cristo. Tem o texto que eu mandei para vocês lá. E ele foi colocado ali diante do império, dos líderes do Império Romano, e foi instado a reconhecer César como seu senhor e declarar. Tem uma parte aí que ele vai dizer no 2, 3, 4, no quinto parágrafo, penúltima linha. Ele foi levado perante o procônsul, que o incitou a negar a sua fé, a se curvar diante do imperador e dizer: jure pela fortuna de César, arrependa-se e diga: abaixo os ateus. Quem eram os ateus? Os cristãos. Só que ele diz: abaixo os ateus. Mas para ele, quem é que eram os ateus? Os próprios romanos. E aí ele vai dizer: há 86 anos eu tenho sido o seu servo, quando eles falam para rejeitar a Cristo. Aí ele diz: há 86 anos eu tenho sido o seu servo, e ele nunca me faltou. Como blasfemarei contra o meu rei que me salvou?
E aí foi ateado fogo e o fogo não o consumia, segundo os relatos dos historiadores. Até que vem uma ordem para que ele fosse alvejado, esfaqueado, né? E aí ele morre esfaqueado, mas diz que o seu sangue apaga as chamas que estavam em volta dele. Mas é um dos primeiros exemplos de martírio que nós temos na história da igreja. Um homem lá de Esmirna. Pois leiam lá essa história que nos mostra qual é a encarnação do que Cristo está dizendo aqui, ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Por isso que a perseguição purifica. Purifica. Porque aquele que assume lealdade ao Cordeiro, vai ficar muito claro, porque ele enfrenta até a morte por isso. Mas aquele que não, ele vai render a sua lealdade à Babilônia, e aí ficará claro que ele é da Babilônia. Apocalipse é um desafio a assumirmos a nossa lealdade. A quem? Ao Cordeiro, a Nova Jerusalém, ou ao dragão e à Babilônia. E a Babilônia está mais perto do que imaginamos. Ela pode estar aqui agora, nos nossos corações, na nossa mentalidade. E certamente está, e tem vestígios dela que nós precisamos identificar, para que não vivamos de modo a assumir a nossa lealdade à Babilônia, mas assumamos a nossa lealdade ao Cordeiro. Tudo bem, meus irmãos? Até aqui. Alguma coisa, alguma questão? Pode falar, meu irmão. Ela não tem os defeitos. Esmirna e Filadélfia não encontram. E Filadélfia, inclusive, tem uma lista bem, assim, vasta de qualidades a serem reconhecidas, sendo reconhecidas, né? E tem uma que é só pontos negativos. Mais alguma coisa, meus irmãos? Deixa eu desligar aqui. Boa tarde, bom dia, boa noite a todos que assistiram aí. E eu abro para que a gente